O que é que eu vos posso dizer? Muito bem, que sou casada com um homem muito giro. Desculpa, é o mais giro da família. Nós estamos no ministério há mais de 34 anos, a tempo inteiro. E uma das coisas que tivemos privilégio foi ser missionários, os primeiros missionários portugueses como casal a sair de Portugal para o estrangeiro. Como vou usar uma expressão bem nortenha, éramos uns gaiatos. Mas éramos uns gaiatos com fogo que ainda quer que ele tenha e cresça a cada dia por a sua obra e pelo seu trabalho. Amém? Então, eu queria começar por dizer que tenho 2 filhos, um rapaz com 23 anos e uma menina com 14, e que estamos em Olhão há 16 anos e já começámos um trabalho também em Oleiros. E estivemos em Oleiros há muitos anos atrás, onde nós trabalhámos com uma igreja que todos éramos os mais novos, éramos os pastores mais jovens, éramos uma igreja muito madura, mas deixámos um lar de terceira idade lá e que foi um tempo muito bom. Gostei muito daquele tempo em Oleiros. Mas eu queria vos dizer que eu trago algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu estou a estudar, eu tenho um programa todas as manhãs, um programa no Facebook, que é o Café com Deus, é na Sara Naico Olhão, e todas as manhãs, das 7h30 às 8h, eu compartilho com os irmãos da minha comunidade, mas depois pediram para ser aberto ao público, aquilo que eu estudo na minha Bíblia todas as manhãs. É porque eu tenho que estudar a minha Bíblia independente de ser pastor ou não. É porque é daqui que eu tiro a minha força e alimento a minha fé. Quem é que já tomou o pequeno almoço? Toda a gente. Quem é que gosta de tomar o pequeno almoço? Quem é que dispensa o pequeno almoço, toma só um cafezinho, está o suficiente? Quem é que dispensa? Ela. Toda a gente. Ok, mas não passa a ser uma refeição. Qual é a refeição favorita? O jantar ou o almoço? O almoço, pronto. O almoço come bem, não é? Exatamente, pronto. Todos nós temos que nos alimentar. Há uma coisa que nós temos que aprender, é que sem comer, o nosso organismo começa a comer o que está cá dentro, as reservas que nós temos, as gordurinhas, e depois das gordurinhas passa para aquilo que é mais importante. Então nós temos que nos alimentar. Então eu disse ao pastor Rui, de que eu trazia algo que era a inércia versus compaixão. E às vezes a minha mãe levou-me à igreja quando eu tinha mais ou menos 6 anos. Aos 7 anos de idade, eu estava na escola dominical, que era a escola dominical, e foi um pregador, um pastor que estava em Angola, e ele falou sobre missões. E quando ele falou sobre missões, ele perguntou: quem quer ir? E cá dentro, aquilo ardeu, eu disse: eu quero. E levantei o meu braço. A minha mãe não estava nesse dia na igreja e a minha professora de escola dominical baixou o braço e disse: não é para ti. E eu baixei o braço, ok. Mas o pastor viu. E o pastor disse: eu vi aquela menina. E a mãe baixou-lhe o braço. Ela disse: não sou a mãe dela. Anda cá. E ele chamou-me à frente e ele perguntou: entendeste o que eu falei? Eu disse: entendi. Entendi que quando eu for grande, eu vou ser missionária. E ele disse: muito bem, eu vou orar. E todos os domingos eu tinha 2 pedidos de oração. Era a salvação do meu pai e orassem por mim porque eu ia ser missionária. A minha professora de escola dominical disse-me: a salvação do teu pai tu podes pedir. Ser missionária não podes pedir esse pedido de oração porque tu não sabes se Deus quer te chamar como missionária ou não. Eu disse: mas eu vou ser missionária. E ela disse: está bem, mas tu não podes fazer esse pedido de oração. Ok. A partir daquele momento, todos os dias eu orava: Deus, eu quero ser missionária. E Deus começou a preparar-me para isso. Eu tirei tudo o que vocês possam imaginar. Eu sou técnica de eletrónica. Sabias? Tenho um curso de auxiliar de enfermagem. Eu sou professora de primeiro ciclo, meu curso. Mas fui tirando isto antes de chegar à universidade. Sabem porquê? Porque eu ia ser... Eu estava-me a preparar na minha cabeça: eu vou ser missionária, eu tenho que saber fazer tudo. Eu quis aprender a mudar o óleo do carro, a mudar pneus, e eu sei fazer. Porque eu pensei, se eu estiver em África, eu tenho que saber fazer isto tudo, eu não tenho que estar dependente de ninguém. Eu já sou muito autónoma, talvez por ser a irmã mais velha, mas eu queria ser independente. Sabem, eu tenho uma paixão pelo Ministério de Crianças. Sabem porquê? Porque Deus chama crianças.
Porque Deus chama crianças. Deus não chama só homens e mulheres adultos, Ele chama-nos a todos nós. Para quê? Para que é que Ele te chamou? Diz lá. Para ser discípulo e fazer. Tu tens uma chamada. Às vezes as pessoas ficam a pensar se têm uma chamada. Às vezes eu ouço as pessoas na minha igreja dizer: pastor, eu não tenho uma chamada. Desculpa, não tens uma chamada. Chamou-nos para ir e fazer. Ir e fazer. Meus queridos, quantos é que, eu ouvi aquele irmão que está há mais. Quantos anos é que está na igreja? Irmão, tem 94, há quantos anos é crente? Mas assim uma ideia. Há 30, 40? Assim, isso mesmo, quem é que aqui tem um ano de crente? Um ano. Boa. Então, a mesma chamada que tem aquele irmão, a irmã tem. O mesmo poder que tem aquele irmão, o irmão tem. Temos todos a mesma chamada para sermos fazedores de discípulos. É para isso que Deus te chamou. E agora eu faço-te uma pergunta. Se Deus te chama, Ele não te chama para tu seres missionário só em África. Nem te chama para tu ires para o Algarve, como eu fui para o Algarve, longe de toda a gente. Estou sempre longe da minha família. Sou sempre aquela que fica a 3 horas ou mais de viagem. E agora eu ouvi assim uns nomes que, desculpem, agora, que me parecem que são do Brasil, certo? Acertei? É difícil ter saudades da terra, não é? Eu entendo-vos tão bem, não é? Entendo-vos tão bem. É saudades da família, saudades dos sabores, do cheiro da terra. Mas quando vocês lá chegam, pertencem à terra? Já não se sentem que são de lá, pois não? E aqui, toda a gente vos trata como estrangeiros, certo? Obrigada, é que eu sinto mesmo. Muito bem. Agora, é isto que tu e eu somos. Nós somos estrangeiros nesta terra. E Deus chamou-nos para nós fazermos discípulos. Tu e eu somos chamados para fazer discípulos. Tu e eu somos chamados para alcançar pessoas. Tu e eu temos uma chamada e um propósito. O que é que nos impede de fazê-lo? A nossa inércia. E isso é para os outros. Não, alcançar pessoas é para o pastor. Desculpem. Eu também sou ovelha. O meu pastor é Jesus. Eu tenho que prestar contas a Ele. Mas tu e eu é que temos que ganhar almas. Quando tu chegares à presença de Deus, sabes que Deus não te vai julgar pelos teus pecados. Porquê? Foram perdoados. Mas vai-te julgar pelo quê? Pelas tuas obras. As tuas obras. Então eu quero te dizer nesta manhã, vais chegar à presença de Deus e Deus vai te dizer: boa Zéza, que bom ver-te. E eu, como as crianças pequenas, que bom Jesus, estou aqui. Então vamos fazer uma retrospectiva da tua vida. E assim eu imagino, eu trabalho com crianças, desculpem lá, eu sou muito criativa. Imagino assim uma grande tela e as minhas obras a passarem diante dele. E ao meu lado estarem as centenas de pessoas, centenas ou milhares, que já se cruzaram comigo ao longo da minha vida, em que eu testemunhei ou não testemunhei de Jesus, com palavras ou sem palavras. É que testemunhar de Jesus não precisamos de falar com palavras. Nós testemunhamos de Jesus muitas vezes em silêncio. Quando somos pontuais no nosso trabalho, quando nós somos justos, nós chegamos ao trabalho, esta caneta aqui faz-me falta lá em casa, vou levá-la. Não é minha, é de lá. Uma das coisas que eu tive muita dificuldade quando eu cheguei da Guiné foi realmente integrar-me na igreja portuguesa. E vocês dizem, mas não és portuguesa? Sou. Mas eu integrei-me tanto na cultura guineense que depois me faltava... não era para eles, eu era a branca. E aqui eu não me sentia que era portuguesa. Meus queridos, há uma coisa que Deus te chama a ti e a mim, é sairmos do nosso lugar de conforto. Sabem, não é nada confortável sair de manhã ou domingo de manhã para ir à igreja. Ou sou eu que tenho sono ao domingo de manhã. Quem é que tem sono ao domingo de manhã? Eu tenho. Olha, eu acordo, a minha irmã sabe disso, eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã. Eu gosto de acordar cedo. Ao domingo, eu ponho despertador, às vezes ele toca, eu desligo e é o meu marido que vai dizer, Zéza, já são 7 horas. São 7 horas. Literalmente.
Porquê? Quem é o meu adversário? Quem é o teu adversário? Meus queridos, se nós ficarmos em casa, quem bate esfrega as mãos de contente é o diabo, porque ficas inerte, não te alimentas e não estás em comunhão. Olha, eu gosto muito agora das redes sociais. Antes não gostava muito, achava que era uma seca. Mas agora eu entendo que há muita gente que precisa delas, que está doente, que não se consegue deslocar, que está longe. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quem é que gosta de comer comida congelada? Ninguém. Então, tu gostas mais ou menos... Gostas de comida congelada, daquelas que se compram lá no supermercado? Ou gostas de uma comida assim bem da mãe, bem caseira, ou alguém que faz assim uma comida que tu gostas? Ah, não trocas, pois não. Oh. Quando vocês se alimentam só do programa, da internet, sabem o que é que vocês estão a fazer? A comer comida congelada. Não há a comunhão. A Bíblia diz, não deixeis de vos congregar. Porquê? Porque é no meio dos irmãos que há a bênção, como está no Salmo 133. Esta pandemia foi uma coisa que eu... Estou zangada. Mas sabem o que é que veio trazer? Mostrar o que estava no teu e no meu coração. Mostrou, olha, vocês, eu trabalho, neste momento, eu estudei o primeiro ciclo, sou licenciada em Ciências de Educação no primeiro ciclo. Mas o meu trabalho neste momento não é desenvolvido nesta área, imaginem, não tem nada a ver. Eu trabalho numa associação, na NACS, em Olhão, há mais de 10 anos, estou aqui 10, vai caminho de 11, e nós neste momento temos mais de 100 famílias que nós apoiamos com alimentos e temos uma loja social e temos o apoio à família com vários workshops e também terapia da fala e várias outras coisas que nós fazemos lá embaixo. Mas uma das coisas que eu aprendi com este tempo de pandemia, este tempo pandémico, foi de que isto serviu para encobrir muita coisa e para dar desculpas de muita coisa. Eu, por exemplo, há pouco tempo segurei uma porta e a pessoa passou e não disse obrigada. Isto impede-me de dizer obrigada? Não. Isto impede-me de mostrar a minha compaixão para com os outros? Não. As pessoas podem ficar desconfiadas. Não tivesse estava uma senhora com uns sacos, eu ia ajudar com os sacos e ela... ai, desculpe, quer que eu leve os sacos e depois eu desinfeto as mãos e depois... E ela diz-me, não, eu estava com medo é que você me roubasse as compras. As pessoas têm medo. Isto trouxe medo e insegurança. O medo é de Deus? Não. Eu tenho que usar a máscara, tenho que desinfetar as mãos e tenho que me vacinar, não é? Para quem acha que se deve ser vacinado. Há pessoas que têm uma opinião diferente e eu respeito, está bem? Mas há outras coisas que nós temos que entender. A minha confiança não está aqui. A minha confiança diz que mesmo que eu beba alguma coisa mortífera, não me fará mal algum. A minha confiança diz que pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. Eu posso apanhar Covid? Posso. Como posso apanhar outra doença qualquer? Covid é uma doença como qualquer outra. Tuberculose, por exemplo. Sabem que morrem milhares de pessoas em Portugal com tuberculose anualmente? Sabem que morrem milhares de pessoas anualmente em Portugal com cancro? Mas de repente, durante quase 2 anos, nós só falámos de Covid. Eu já nem vi as notícias. Já ninguém morre de mais nada. Meus queridos, é algo que te vem trazer medo. E o medo não vem de Deus. O medo não vem de Deus. Por isso, o que o diabo quer é que tu fiques na tua inércia. A inércia é falta de atividade ou de movimento. É preguiça, indolência, uma resistência ao movimento. Quando tu te moves, o que é que acontece? O diabo fica zangado. Estás à espera que o diabo fique feliz quando tu decides ao domingo ir à igreja? Achas que ele fica feliz? Eu já não é a primeira vez que eu ouvi pessoas, olha, eu estava para ir à igreja e o carro avariou. Eu estava para a igreja, discuti com o meu marido. Eu estava para a igreja e o meu filho fez uma birra e eu já não foi. Já vos aconteceu com vocês? Já me aconteceu comigo. Porquê? Porque ele quer parar o nosso andamento, ele quer. Mas há uma coisa que não pode parar e nos fazer parar. Sabem quando? Quando tu tens compaixão. E sabes,
Quando tu tens compaixão, isso move-te. Quando é que tu te levantas de noite? Levantas de noite porque o teu vizinho bateu à porta ou levantas de noite porque o teu filho chorou? É mais rápido. Tu ouvires um barulho lá em cima do vizinho. Até eles que se amanhem. Agora se o teu filho faz... a gente dispara da cama e vamos ver se está tudo bem. Não é? Porquê? Porque tu tens amor por ele. Tens uma compaixão por ele. Qual é a pessoa, os grupos de pessoas que tu tens compaixão? Eu vou-vos dizer que o grupo de pessoas que o meu marido tem compaixão é para aquelas pessoas que vocês dizem assim, não quero nada com esta pessoa. E o meu marido é apaixonado por aquelas pessoas que ninguém quer nada com eles. Quando nós chegámos ao Olhão, a nossa igreja, o meu marido encontrou todos os arrumadores de rua de Faro. De repente começou a ter uma reunião com eles. A levar-lhes comida a comer com eles. E foram todos para o Desafio Jovem e todos estão a servir a Deus. Esse grupo. Mas sabem o que aconteceu na igreja? Nós começámos a ir buscá-los a Faro, nós somos a igreja de Olhão, é 8 km, e trouxemos para a igreja. Nós tivemos que pedir à igreja, por favor, cumprimentem-nos, digam olá. Não se levantem do lugar onde estão sentados só porque eles cheiram mal. Isto estava a acontecer. E um dia, eu vi um homem a chorar, um homem assim, com barba, ele tinha o cabelo comprido, mais comprido que o meu, uma grande barba. E o irmão Jorge, lá da igreja, veio ter comigo e disse, pastora César, aquele rapaz lá do arrumador de carro está a chorar, vai lá ver o que é que se passa com ele. E eu disse-lhe, o que é que se passa? Alguém te ofendeu? Alguém te disse alguma coisa? Ele disse, não. E continuava a chorar copiosamente. Disse, o que é que se passa? E ele disse, pastora, abraçar aquele homem, que era o irmão Jorge, abraçou-me. Meu pai nunca me abraçou. E eu cheiro mal. Você está tão bem vestida. Abraçou-me. Eu cheiro mal. E eu disse, anda lá, vamos tomar um café. Veio ao café que estava perto da igreja. Vamos tomar um cafezinho. E sentei-me com ele a tomar um café e falei do amor de Deus. E ele disse, mas você não tem vergonha de estar sentado comigo no café? Eu disse, não. Eu fazia assim com a cabeça. Sabem, este rapaz voltou uns anos mais tarde à igreja, eu não o conheci. Cabelo curtinho, todo arrumadinho, com uma rapariga muito gira, já com uma barriguinha. E o meu marido diz assim, Zeza, vê lá se conheces. Eu, não. E ele, vai lá. Bem, eu olhar, porque eu fixo os olhos, eu olhar, mas eu não sei quem é. E ele diz assim, pastora, sou aquele rapaz que você levou a tomar um café e disse que não tinha vergonha de mim. Vim-lhe apresentar a minha esposa, a si, ao pastor Rodrigo. Eu queria que ela vos conhecesse e queria vos agradecer porque vocês não tiveram vergonha de mim. Este é o grupo de compaixão do meu marido. Qual é o grupo de compaixão que tu tens? O que é que tu passas e te move contigo? Porque é esse grupo que Deus quer que tu comeces a orar e a alcançar para Deus. Sabes qual é o grupo que eu tenho compaixão? Os estrangeiros. E por que será? Não é? Os estrangeiros, quando me chega um estrangeiro à associação, começo logo a procurar coisas que eles têm direitos, a tratar dos documentos que eles precisam para receber isto, para receber aquilo, tudo. Porque eu sei que um estrangeiro, principalmente um que não fala a língua, ele, coitado, não tem direitos nenhuns. Não sabe como se mexer. Então, é um grupo que os estrangeiros para mim são um grupo que mexe comigo. Qual é o grupo? Talvez é crianças, talvez é idosos, talvez são os doentes. Qual é o teu grupo de compaixão? Porque é esse grupo que te vai mover a alcançar pessoas. Quando eu cheguei à Guiné, nós fomos para abrir uma igreja, a igreja da Assembleia de Deus, na altura, era o nosso compromisso, e depois abrir a igreja com quem nós estávamos a trabalhar na altura. Mas vocês já me ouviram dizer que eu tinha paixão por crianças, certo? Eu acho que as crianças não são a igreja da manhã, nem são os profetas da manhã, nem são os apóstolos da manhã, nem os discípulos da manhã, são os de hoje. Porque eu já vi crianças a entregarem palavras de Deus à minha vida e a falarem e a serem usadas por Deus de uma forma, e a louvarem a Deus que nos envergonham a nós, ok? Porque eles são muito sensíveis a Deus. E quando eu cheguei, eu tinha um sonho que Deus tinha colocado no meu coração, uma escola. E eu vou fazer um curativo a 25 km da cidade de Bissau, e foi assim que começou a escola.
que hoje está ao 12º ano, tem alunos até ao 12º ano, e eu fui fazer um curativo, e quando estava a fazer o curativo na mãe de um irmão da igreja que estava connosco, eu perguntei-lhe, o que é que faz falta aqui na escola, aqui na aldeia? E ele disse, uma escola. E o meu coração, tum-tum, 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 uma escola, posso fazer alguma coisa? E eu, é? Sim, uma escola. Ok, está bem. Então, voltei para casa, disse ao Rodrigo, eles precisam de uma escola, nós podemos fazer uma escola. Era uma aldeia com mais de 500 pessoas. A gente pode fazer uma escola. Agora ouçam. E isto é, às vezes nós estamos com pessoas ao nosso lado que nos dizem, aonde é que nós temos o dinheiro para construir uma escola, Zeza? Nunca ouviste assim? Onde é que tu tens dinheiro? Onde é que tu tens possibilidades? Com quem estás aonde? Vais fazer como? Todos, e eu fiquei, então, não queres orar comigo? E hoje vou-vos falar sobre isso. Não queres orar comigo? Eu disse, ok. Então fomos orar. Eu disse, Deus, fala-nos, é para fazer esta escola, é só uma ideia minha. É o tempo ou não é o teu tempo? E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi, a viúva deu tudo o que tinha. Eu, tudo o que eu tenho? Bom, eu vou-vos dizer o que é que eu tinha na minha casa. Eu tinha uma mesa, 4 cadeiras, um sofá de um lugar, na minha sala, mais nada. No meu quarto tinha um guarda-vestidos e uma cama. Isto é o que eu tinha. As minhas paredes eram de lama, com janelas feitas com uma placa de zinco e madeira para elas segurarem. Vocês devem conhecer isso lá do Nordeste, não é? Nordestinos, sim. E a chão era de terra batida também e o banho era com uma caneca que a gente enchia, uma lata, e que a gente enchia um bidão e tomávamos banho assim. Uma menina de Lisboa, foi complicado. A primeira noite, quando eu cheguei à Guiné, eu chorei a noite toda. Eu digo sozinha, queres voltar? Eu dizia, não. Eu não sei se tenho coragem para me habituar a isto. Não é? Não sei se eu consigo me habituar a isto. Deus tem que me dar muita graça para me habituar a isto. E quando eu cheguei àquela escola, eu disse, ok. Deus disse-me, a viúva deu tudo o que tinha. Eu disse ao Rodrigo, então, Deus falou contigo alguma coisa? E ele disse, não, mas olha, a mim Deus falou-me isto. Então vamos perguntar a Deus. Disse, ok. Disse, Deus, o que é que tu queres dizer com isto? E veio ao meu coração, a minha arca. Eu tinha uma arca frigorífica que eu tinha levado no contentor, mas que não trabalhava porque não tinha luz. A gente não tinha luz meses seguidos. Então eu pensei, porque eu não tinha gerador. Então pensei, ok, vou vender a minha arca. E eu disse, como? A nossa arca tem 11 anos, está amarela de estar ao sol. Como é que vais vender uma arca? Vou vender uma arca. Quanto é que a gente precisa? Ele disse, 400 euros. Era 400 contos, pronto. Eu agora não sei mais ou menos, quem souber fazer as contas, faça rápido. 400 contos portugueses. E eu fui buscar a minha máquina de escrever, daquelas todas elétricas, nada. Daquelas de caixa de mala, tirei e comecei a escrever. Vende-se uma linda arca frigorífica, amarela, por 400, por 400 euros. E o meu marido disse assim, ninguém vai comprar essa arca. Se é de Deus, esta arca vai ser vendida. Eu não tinha acabado o anúncio e a minha vizinha do lado, que era uma guineense e o marido era construtor, trabalhava para as Nações Unidas, entra na minha casa e pergunta, o que é que estás a fazer, Zeza? Eu vou vender a minha arca. E ela diz, eu compro. Augusta, a minha arca eu vou vender lá a escudos, eu quero escudos, que é para render mais dinheiro. Está bem. Quanto é que tu queres? 400 euros, 400 contos. Ok. Amanhã. Espero por ti amanhã. Ela disse, está bem, amanhã tens cá o dinheiro. No outro dia, eu tinha o dinheiro. Entendeste? Quando tu tens compaixão, tu tens ação. Não ficas só, eu amo tanto os perdidos. Calma, mas nada. Não fazes? Eu amo tanto os meus pastores. Mas o quê? Não fazes? Meus queridos, como é que tu podes passar a vida... Vocês são um casal? Não. Quem é que é um casal? Aqui, casal. Aqui, casal. Outro casal. Casal. Ok. Vamos lá agora falar para os casais. Vamos ouvir só dizer, eu amo-te. Eu amo-te. Não há comidinha.
Não há casa arrumada, não há nada, não há dinheiro de entrar na casa, nada. E continua a dizer, eu amo-te. Acreditam? Oh, amigo, vai dar uma volta ao bilhar grande. Então, uma vez tu me amas? Não. Até eu peço para tu levar o lixo, dizes que não podes. Dizes, amo-te. Por cima do balde de lixo. Amo-te. Olha, vai lá levar o menino à escola que eu não tenho... Eu amo-te. Não, mas preciso que tu leves o menino à escola. Amo-te. Querido, o menino tem que ir para a escola, não posso ser só eu a fazer as coisas. Amo-te. O que é que a gente diz? Mestre, mostra que me amas. Então, e porquê que a gente acha que isso não resulta com Deus? Tu amas Deus? Tu amas Deus? Como é que nós dizemos que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão? Ups! Então, a inércia e a compaixão fazem isto. Jesus disse, vamos abrir, em Mateus 9,38. Estou para aqui a falar e depois eu perco-me. Eu construímos a escola. Mas eu já vos conto o que é que aconteceu com a escola, está bem? Vamos aqui. A Mateus 9,38. Mateus 9,38 diz assim. Jesus percorria todas as aldeias, pregava o Evangelho, curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O 36 diz, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. O que é que movia Jesus a curar? Era porque era só o Filho de Deus? Não, porque ele se movia com grande compaixão. Meus queridos, sem compaixão é uma forma de amor, sem amor é impossível. É impossível. Jesus diz que se moveu de grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Vocês acham que nós estamos a precisar de mais ceifeiros? Estamos, não estamos? Tu és uma ceifeira? És ou não? És. És. Foste chamado para ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Não foi só os pastores, nem os missionários, nem os apóstolos. Agora usa-se muito os apóstolos, evangelistas. Sim, mas todos nós fomos chamados para alcançar os perdidos. Todos, tu e eu, temos que ter esta compaixão. E eu quero agora que vocês têm Bíblia, eu gosto muito do papel, desculpem lá, vão até Neemias. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Neemias, que é o que eu estou a estudar com a minha comunidade, no meu Café com Deus. E Neemias começa com a história de um homem que era um copeiro do rei. E às vezes as pessoas acham que nós, com a nossa profissão, não podemos alcançar os perdidos. Eu não posso, na NACS, eu não posso estar a falar do Evangelho claramente. Por isso eu digo, eu prego o Evangelho sem palavras. No meu trabalho, muitos dos meus testemunhos é sem palavras. Eu não falo, porque às vezes, nem as pessoas muitas vezes sabem que eu sou a pastora. Sou a doutora Zésa, a doutora Maria José, como me tratam, não é? Porque estou a fazer um papel de técnica social, estou a desempenhar esse papel, mas na realidade eu estou ali, não sou a pastora, eu sou ali uma técnica social. Agora, eu tenho que testemunhar sem palavras. E como é que eu o faço? Quando as pessoas chegam, eu as recebo como de igual. Porque neste tempo de pandemia, o desemprego não atingiu só a pessoa que estava num nível mais baixo, mas atingiu a todos. Todos. Muita gente ficou sem emprego, principalmente no Algarve. As pessoas que trabalhavam na restauração e na hotelaria ficaram sem emprego. E de repente, poucas instituições que foram para o campo, a primeira instituição a ir para o campo foi a NACS. Porque quando me telefonaram da Câmara a dizer estão várias famílias sem dinheiro para comer, está disponível, é que esta instituição, outra instituição, ainda está, os empregados ainda estão em casa. Eu disse, estamos a trabalhar. Então era ir com uma máscara, uma viseira, um avental, um macacão e tentar luvas, que não sabia ainda tudo, quase parecia um astronauta, e dar comida às pessoas. E lembro-me das pessoas dizerem muito obrigada. Não tinha nada, já não sabia como fazer.
Mas o que eu quero vos dizer é que nestes versículos que nós agora vamos ler, há uma coisa que se diz, moveu-se de compaixão. Vamos ler então estes versículos. Eu não tenho relógio, eu preciso de um relógio que é para eu depois não acelerar. Ok. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Quando tu tens uma notícia assim, não, a primeira coisa que tu tens que fazer não é pegar no telemóvel e ligar para alguém. Tu sabes o que aconteceu? Se isso te vai mover, eu quero te dizer que move-te de compaixão e tu vais orar. Uma das coisas que a igreja tem perdido em Portugal é a oração. Sabem porquê? Porque estamos demasiado ocupados. Ou melhor, temos as prioridades erradas. Porque nós que só oramos quando estamos muito, desculpem a expressão, muito aflitinhos, muito apertadinhos. Então vamos orar. Ore por mim. Mas não temos esta atitude de que aconteça alguma coisa. A primeira coisa que eu tenho que fazer é orar. Meu querido e minha querida, nesta manhã, o que Deus te quer dizer é, tu tens que te mover de compaixão. Depois a segunda coisa que tens que fazer é orar. É orar. Sabem, na igreja em Olhão nós começamos às 8h30 a orar antes do culto. O culto começa às 9h30. Nós temos 2 reuniões, porque nós temos estrangeiros. Temos ingleses, temos um culto em que de manhã temos os guineenses, um grande grupo já de guineenses, e do culto das 11h30 nós temos um grande grupo de línguas, falantes de língua inglesa. Então nós temos tradutor simultâneo enquanto nós estamos no culto, e as traduções de manhã estão em crioulo e às 11h30, também continua de manhã, estão em inglês. Todas as canções estão em português e estão em inglês. Qual é a tua coisa a fazer? É orar. E aqui, vejam, de que ele diz que chega e ele pergunta, como estão? Como está? Quando vocês encontram alguém da vossa terra ou da vossa cidade, o que é que vocês dizem? Como é que está a minha terra? É ou não é? É a primeira coisa que eu perguntava. Como é que está Portugal? Como é que estão as coisas lá? A economia, as pessoas? Perguntava logo. Não é? Aqui ele fez exatamente o mesmo, mas ele fez uma coisa que nos muda, a ti e a mim, é que ele começou a orar. Quando lhe disseram, as pessoas vivem em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém está caído e as suas portas queimadas a fogo. E ele diz que sentiu uma grande compaixão. Sentou-se, chorou e lamentou-se por alguns dias. Neemias não era um pastor, não era um sacerdote, era um copeiro do rei. Ele todos os dias estava diante do rei a provar a comida. Um copeiro era alguém que provava a comida, provava a bebida antes de chegar. Por isso ele tinha que vigiar os cozinheiros, tinha que vigiar as compras, tudo, para que ele não morresse também. Estão a entender? Então ele tinha que ser alguém que sabia lidar com pessoas, liderar pessoas e estar no lugar de liderança e não falar o que ouvia. Porque ele estava diante do rei. Como vocês se lerem mais para a frente, vocês vão ver isso. Estava diante do rei. E muitas vezes Deus nos leva a lugares de autoridade e a lugares que nós ficamos para nós influenciarmos aqueles que estão à nossa volta. Sem palavras. Sem palavras. Testemunha sem palavras. Esta cidade é uma cidade grande. Não é? Vocês sabem quantos habitantes tem? Ou não? Obrigada. 77.000 habitantes. Se nós tivéssemos 10% de crentes nesta cidade, tínhamos que ter 7.700 habitantes. Alcançámos esta cidade? Não. Não. Porquê? Porque estamos todos inertes. Estamos todos a viver em gaiolinhas. Quem é que canta? Qual é a gaiola mais gira que existe?
E lá dentro qual é o pássaro que canta melhor? E seguimos estas coisas. Deus nos plantou num lugar para darmos fruto. Se Deus te trouxe a uma comunidade, às vezes, eu costumo dizer aos irmãos, olha meus queridos, nós não somos pastores perfeitos. Quando formos pastores perfeitos, vocês vão nos visitar ao cemitério. E dizem assim, aqui jaz o pastor Rodrigo e a pastora César. Eram tão boas pessoas. Porque nós temos o hábito de dizer só coisas boas quando as pessoas morrem. É ou não é? É verdade. É isso e porem flores. Ai, por favor. Eu costumo dizer, se eu sei... Isto agora é uma brincadeira, hein? Se eu sei que vocês põem flores quando eu morrer, eu ressuscito e venho cá atormentar-vos. Então eu gosto de flores e vocês não me dão. Então, não. Não, eu estou a brincar, isto não acontece. Mas gostam de flores, deem flores. Gostam de abraços, deem abraços. Quando a gente não podia dar abraços, dizia às pessoas, vá, viste de costas. Principalmente aos velhotinhos lá da igreja. Não é? Façam aquilo que vocês gostariam que vos fizessem a vós. O que é que disse Jesus? Fazei vocês primeiro. Então hoje o que eu vos quero desafiar é, sai da tua inércia. Este homem ouviu. Como já muitos ouviram? Os muros estão caídos, as portas estão queimadas, toda a gente vive numa grande miséria. Porquê? Porque não havia nada que os protegesse. Eles plantavam, vinham e roubavam. Tinham as ovelhas, vinham e roubavam, porque não havia muros. Quem estuda a história sabe que os muros da cidade serviam para guardar as pessoas que plantavam os campos, mas depois à noite recolhiam tudo para dentro da cidade. Então, este homem não fez só ouvir, pois é, coitados, já reconstruíram o templo com Esdras, pois, mas eu estou tão bem aqui. Sou o copeiro do rei, eu tenho um cargo importante. Este homem, ele chorou, olhou e sentiu um peso. Eu vou. Mas Deus, se é do teu favor que eu alcance favor diante do rei, eu vou-lhe pedir isto e isto e isto, ele vai permitir. E foi o que ele fez. Eu disse a Deus, ok Deus, agora eu preciso de um professor. Volta à história da Guiné. E quem é que vem ter comigo à minha casa? Um professor. Estava desempregado. Cristão. Disse ao Adriano, é o diretor da escola de Nhoma. Adriano, tu queres trabalhar comigo? Ele disse, vamos. Ok. Então eu quero fazer uma escola diferente. Eu quero fazer uma escola que não se fala o crioulo, mas uma escola que se fala o balanta, que era a língua de tribo, diretamente para o português. E ele, isso já foi feito e não resultou. Ok, está bem. Era a convicção. Sempre que tu te propões a fazer uma coisa, vais ouvir sempre críticas, dizer isto não vai funcionar, isso não é para ti, há outras pessoas que são mais capacitadas, mas se Deus te chamou, só tens que fazer uma coisa, orar e esperar pelo tempo de Deus. Deus não é um Deus de engano. Deus é um Deus de promessas. E Ele cumpre. Se Deus te trouxe, agora é para vocês que vieram de longe, se Deus te trouxe para esta nação, é para abençoares esta nação. As tuas raízes podem ser africanas, podem ser ucranianas, podem ser brasileiras, podem ser, mas neste momento tu estás plantado neste país, é aqui que tu tens que ser bênção. E não podes viver com saudosismos. Eu vivi, ok? Com saudosismos. É verdade. A Guiné tem coisas muito boas. Tenho saudades de comer mango. Manga, aqui chama-se manga. Yeah. Lá nós dizemos mango porque manga é muito. Manga é mangadel. É muito. Tenho saudades de comer mango. Caju. Não é o castanha de caju. Caju. Tenho saudades de comer jaca. Tenho saudades de comer um caldo de chabel com óleo de palma. Tenho saudades das pessoas que andavam mais de 1 hora a pé para ir à igreja. Fizesse sol, fizesse chuva, mas não faltavam. E os jovens iam 2 vezes ao domingo, de manhã e à tarde para a reunião de jovens. E muitas vezes a família não lhes guardava a comida, porque só se comia 1 vez por dia. Se eles se atrasassem, já não havia comida. Eles tinham que ir apanhar fruta para comer. Tinha saudades disso, desse compromisso. Tenho saudades da simplicidade das pessoas que são gratas por aquilo que têm. Quer dizer que o meu país não é bom? É, tem muita coisa boa.
E eu tenho que ver as coisas boas. Os portugueses são generosos. Falo aos portugueses assim, tem lá alguém, se eu disser assim, se eu vestisse assim, tem alguém lá em Olhão que precisa de uma cama. Exatamente. E lá eu com a cama montada em cima do meu carro, com o meu marido a dizer assim, isto não posso levar assim para o Algarve. Vai, isto cai, não cai, podes ir. É esta a motivação dos portugueses. Nós somos generosos, nós somos prestáveis, nós somos muito sorrisos. Não somos sorrisos fáceis, mas quando entra cá no coração também não saem. Agora, cada povo tem as suas características. Quando eu cheguei à Guiné, eu era a Branca. Sabem como é que toda a gente conhecia o meu nome? Eles iam na rua e diziam, Branca, o meu nome não é Branca, é Zeza. Quê? Zeza. E eles diziam, Zeza. Então o Rodrigo dizia que eu era mais famosa que o presidente. Porque eu ia na rua e toda a gente dizia, Zeza, e eu, olá, Zeza, olá, Zeza, olá. E eu dizia, conheces? Não. Zeza, olá. Mas alguém perguntou o meu nome e toda a gente já sabia que eu era a Zeza. Esta escola começou e quando nós fizemos uma casa para professores, eu construí a escola. Quero dizer que foi a primeira escola com uma latrina na Guiné-Bissau. E eu construí a escola e depois nós temos que ter um lugar para o professor, porque imaginem onde é que nós arranjámos uma casa para o professor. Quem é que se disponibilizou da aldeia para o professor ficar? O feiticeiro. Eu digo, ok, eu preciso de um lugar para o professor. E todos lá na reunião dizem, e o feiticeiro levanta a mão, que se vestia todo de branco, levantou a mão e disse, ele pode ficar em minha casa. E o professor assim, eu disse, não temos outro lugar, tens de ficar aqui. E ele começou todos os dias, ele dizia, pastora, eu não posso ficar ali, aquilo é muito pesado, ok. Então, vamos construir uma casa. Então, deram-nos dinheiro e nós levantámos as paredes de lama, vamos imaginar, e na Guiné começa a chover do mês de maio até setembro, mais ou menos, começa a chover até setembro. E então, nós construímos as paredes, mas faltava-nos o dinheiro para o teto, e nós estávamos a orar para o dinheiro para o teto. De repente, nós estamos em casa. E nós ouvimos os trovões. Quem já foi à África sabe como é que é a trovoada. É assim, ela aproxima-se e faz bum, assim uma coisa enorme. E a gente pensou, a nossa casa vai cair, a gente não tem dinheiro para levantar mais muros. Mas Deus tem poder para não chover lá. Então, eu e o Rodrigo fomos orar. Disse, Deus, por favor, nós não temos dinheiro para pôr o telhado ainda. Que a chuva pare. Nós ordenamos à chuva que ela pare. E que não chova na aldeia de nenhuma. No outro dia nós fomos no nosso carro. E nós não podemos ser mentirosos nem acrescentar um ponto, aquilo que Deus vai nos dar contas. Então, quando nos aproximamos da aldeia, no meio da estrada havia um morrisco. Aqui estava molhado e aqui estava seco. Entrámos na aldeia e estava seco. Passávamos à aldeia e estava molhado. Outro dia, continuou a chover. A mesma coisa. Chovia fora da aldeia, não chovia na aldeia, chovia fora da aldeia. O dono da aldeia, o chefe da aldeia, não o dono, o chefe veio ter com o meu marido e disse, pastor, tem que pôr o telhado na casa. O seu Deus não manda chuva e nós queremos plantar o arroz. Ok, agora era um trabalho. Disse, Deus, onde é que nós vamos buscar dinheiro? Precisamos de um milagre agora. E estou com uma amiga da Embaixada do Brasil, que tinha uma grande amiga na Embaixada do Brasil, era a esposa do adido cultural, e ela ia dizer, preciso de pôr telhado na casa dos professores e não sei como. E ela disse, então, pedes na embaixada. Vai a embaixadas, elas dão-te dinheiro. Ok. Isto é de Deus. No outro dia vesti a minha melhor roupa, coloquei os meus melhores sapatos e disse, havia uma rua das embaixadas, que era a avenida principal de Bissau. À primeira embaixada eu vou entrar. Entrei na primeira embaixada e disse, muito bom dia, eu queria falar com o senhor embaixador. Quem é que eu posso apresentar? Digo, aqui é Maria José, eu tenho uma escola, eu gostava de falar com ele sobre a escola. Ok. Muito bem. Quando eu me sento no sofá, eu olho para a bandeira e para a fotografia. Embaixada da China. Estou feita. Então eu venho à Embaixada da China. Bom, deixa-me cá. Eu gosto muito dos planos B. Eu sou assim, A, B, tenho um plano sempre para qualquer coisa. Plano B. Não vou dizer que sou missionária. Vou começar a dizer que sou portuguesa, tenho uma escola, e rodeio isto. E saio o mais rápido possível, porque eu já perguntei. Então, ele veio com o tradutor e ele perguntou-me, tradutor? Sim, não há problema. Então, ele perguntou, está numa escola, e ele pergunta, sabe bem inglês? Eu disse, sim. Ele disse ao tradutor, podes ir.
E o doutor saiu, quando a porta fechou, ele pergunta-me: qual é que é uma senhora branca como você está a fazer numa aldeia lá no interior? Eu, agora, não sei o que é que eu vou responder, não posso mentir. Disse: bom, olha, eu sou missionária e eu estou lá por causa disto, e então é esta casa, não sei o quê. Ele disse: é missionária de quê? Eu sou evangélica. Ele disse: eu também. Eu também. Quanto é que você precisa? Eu preciso de $900. É só isso? Sim, é só isso. Tirou o livro de cheques, assinou um cheque, arrancou e disse: está aqui. Agora vai a esta loja, porque eu vou mandar lá para eu darem o dinheiro já, que é o meu cheque pessoal. Mas não diga a ninguém que eu sou crente. Quando Deus te chama a fazer uma coisa, Ele manda a provisão. Quando Deus te chama a fazer coisas, Ele manda a provisão. Eu te contar isto da Guiné porque é missões. Porque eu podia te contar outras coisas que estão a acontecer também hoje na NACS em Lisboa, em Olhão. Quando Deus te chama, Ele manda a provisão. Quando Deus te chama, porque tu és fiel no pouco, Deus te coloca sobre muito. Porque tu não ficas na inércia e tu vais para a frente. Um homem ou uma mulher pode fazer uma diferença. Se tu puseres numa lista, eu tenho um caderno de oração. Tu tens? Eu tenho. Eu tenho sempre um caderno de oração. Gosto muito de cadernos. E no meu caderno de oração eu tenho várias pessoas que eu oro por salvação. Este é o meu objetivo, alcançá-las. Sem palavras, primeiramente. Quando elas me derem a oportunidade, a palavra vai. Mas primeiramente sem palavras. E sabes como é que começa sem palavras? Eu comecei sem palavras com uma senhora. Precisava que eu ficasse com a bebê. Eu fico. Mas está muito ocupada. Sim, mas eu arranjo lugar. Fica lá, a minha filha toma conta dela. E a Rani gosta muito de crianças. Ok. Olha, mas o que é que você tem de diferente das outras pessoas que há alguma coisa que parece que é um imã? Porta aberta. Jesus. Primeiro começa sem palavras, depois entra a palavra. Neemias começou primeiro com a oração e depois passou à ação. E nós vamos ver agora em Neemias 4, eu estou a ver as horas a fugir, não é? Neemias 4, já começaste-me a ouvir. E sucedeu 4, 1 a 3, diz que sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Sambalate era um judeu também. Estava como governador do povo de Israel. Mas a primeira coisa que ele faz é arder em ira. Porquê? Porque havia alguém que estava a fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Quando tu te predispuseres a fazer alguma coisa, as pessoas sabem o que é que vão fazer? Vão-te criticar. Acha que é melhor que os outros. Acha que só ela que sabe fazer. Não há mais ninguém para fazer. Mas tinha que ser ela. Ou tinha que ser ele. Sabes porquê? Porque não são capazes de sair do lugar deles e ter a coragem que tu tiveste para fazer. E se tu estás a fazer aquilo que te mandou fazer, vais trazer, Deus vai-te abençoar e as tuas redes vão ter cheias de peixe. De repente, vai haver muita dor de cotovelo, porque podiam estar, Deus falou o mesmo com eles não fizeram. Então, o que eu te quero dizer nesta manhã é isto. Quando tu predispuseres a fazer uma coisa, vai-se levantar pessoas para criticar, para murmurar e para blasfemarem contra ti. Neemias, aconteceu exatamente com ele. Eu desafio-vos a ler o livro de Neemias. E ele falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria e disse: o que é que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões de pedra as pedras que foram de pó, as pedras que foram queimadas? Reparem, o que ele estava a dizer até era verdade. É porque quem estava a reconstruir o muro, sabem quem era? No capítulo 3, não está ali, no capítulo 3 diz que quem se levantou primeiro para reconstruir o muro foi o sumo sacerdote. Ele levantou-se primeiro para reconstruir o muro. Um sumo sacerdote é pedreiro? Não. Mas ele era para reconstruir o muro, até eu vou dar o exemplo. Ele saiu para a frente, arregaçou as mangas e toca a trabalhar. Sabem quem é que fez os blocos de lama lá na Guiné? Fui eu com as crianças e o meu marido. E aquilo era tudo a gozar comigo, que era branca, não conseguia tirar a água do poço. E eles
E eu parava no meio. Mas era muito bom a amassar. A lama. E eu ri com as crianças. Mas depois, há coisas que nós não conseguimos fazer tão bem como eles. Mas eles foram e deram um exemplo. Depois, sabes quem é que fez também? E o que é muito interessante é que também vão pessoas que não têm nada a ver de reconstrução. Os criados, os servos, os tecoitas vão servir. Vão botânicos, vão orives e vão mulheres. Que naquela altura as mulheres não saíam do quintal da sua casa. E elas vão. Por isso, quando Deus te chama, não te chama de acordo com o poder económico, de acordo com o conhecimento que tu tens, de acordo com a chamada que tu achas que é sobrenatural que tem que vir sobre ti. Ele chama-te para fazer primeiro coisas pequenas. Assistir à igreja, dar o teu dízimo e a tua oferta, limpar a igreja, trabalhar num lugar onde ninguém vê, ali no PowerPoint, está ali escondidinho, a gravar ali, coisas que ninguém vê. E se tu fores fiel nas coisas que ninguém vê, na oração, que ninguém vê, porque há muita gente que gosta, como disse Jesus, que fazem orações muito altas para toda a gente ver. Não. Quando tu oras, ora na tua casa. E quando tu oras na igreja, talvez tu olhas para o irmão e dizes, epá, aquela oração não consigo orar assim. Vamos lembrar na Guiné, eu trabalhei com um missionário, e ele dizia, Deus unânime, magnânimo, poderoso, excelente. E de repente os jovens da igreja começaram todos a orar assim. E eu estava numa reunião de jovens, parei. O que é magnânimo? O que é? O que é altíssimo? Então, não orem, não façam vãs repetições. Orem em crioulo, se faz favor. Quero-vos ouvir a falar em crioulo, que é aquilo que sai do vosso coração, da vossa alma. Falem aquilo que está no vosso coração. Talvez vocês sentam-se a gaguejar e vocês só conseguem dizer, Senhor, olha, salva os perdidos, salva os perdidos. Pai, traz um avivamento a esta terra. Talvez tu não consigas fazer mais nada do que isto. Mas é isso que Deus te pediu para tu fazeres. Talvez é isto que Deus te pediu para tu fazeres. Então, Deus chamou homens e mulheres para estarem na frente do trabalho. E sabes o que é que aconteceu logo a seguir? No versículo 6, e eles disseram, aquele muro com pedras queimadas, vivificarão dos montes, no versículo 2, dos montes do pó, as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O seu muro, de quem era este muro? O seu muro era de quem? Eles sabiam que estavam a falar de quem? De Deus. Mas eles estavam a falar do nome de Deus aqui? Não, estavam a falar contra quem? Contra Neemias e contra os que estavam a edificar. Quando nós, de alguma forma, falamos contra os que estão a edificar, estamos a falar contra quem? A igreja. É Deus. É a noiva de quem? Jesus. Então, aqui, eles ridicularizaram. Mas sabes, de novo, sabe o que aconteceu de novo? Neemias foi orar. Porém, nós oramos. Ouve ao nosso Deus que somos tão desprezados e cai ao seu próprio. E depois no versículo 6 diz, assim edificámos o muro e todo o muro se cerrou até à sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabem? Eles não pararam de reconstruir o muro. Quando houve calúnias, quando houve bajulação, quando houve, vocês podem ler isto, quando houve, eles disseram, esconde dentro do templo, o muro não parou. Sabem quando é que o muro parou? Sabem quando é que parou o muro de ser reconstruído? Quando eles começaram a falar mal uns dos outros. E vocês podem ver isso no versículo 8. Eles começaram a falar mal uns dos outros. Os pobres murmuravam contra os ricos e Neemias repreende isto no capítulo 5. Quando eles começaram, sabes como uma casa dividida não subsiste. Nós sabemos isto, mas depois não fazemos conta de nada. Não subsiste. Então, esta foi a estratégia de Satanás, a última estratégia. Sabia que o líder não foi pelo medo que ele cedeu. Ele não cedeu pelo medo, ele não cedeu pela bajulação, ele não cedeu pela acusação. Mas quando o povo começou a falar, diz que eles pararam a construção. Pararam a construção. Sabes quantos dias levaram para reconstruir o muro? 52 dias.
Sabes quantos dias teve o Neemias a orar? 4 meses. Foi mais o tempo de oração do que o tempo de construção. Por isso, não há nada que não se construa sem oração. E eu quero vos desafiar aqui a esta igreja. Não olhes para o teu número. Não olhem para, somos tão poucos. Esquece isso. São poucos e bons. Eu prefiro ter poucos, mas bons e comprometidos, do que ter muitos e que não fazem nada, só atrapalham. Poucos e bons. Sabemos porquê? Porque somos em Cristo mais do que vencedores. Por isso, meu querido, o que eu te quero desafiar nesta manhã é isto. Deus te chamou, tem uma chamada para a tua vida. Ele capacita-te. Quero-te dizer de que quando eu voltei a Portugal, eu cruzei-me com a minha professora de escola dominical. E ela, quando viu, a primeira coisa que ela me disse, a chorar, foi: perdoa-me, Zezinha. Era assim que me tratavam na escola dominical. Eu disse: mana, está perdoada. Porquê? Porque ela disse que ela queria apagar a paixão que Deus tinha colocado no meu coração. Qual é a paixão que Deus tem colocado no teu coração? Não comeces a falar com ninguém. Neemias não chegou a Jerusalém e começou a dizer: venho reconstruir o muro, tenho dinheiro do rei, tenho isto, tenho aquilo. Não. Ele montou na sua jumenta e foi percorrer os muros sozinho para ver o estado. Ele sabia. Levou 4 meses a orar. Ele sabia. Cada um ficou responsável por reconstruir o muro em frente à sua casa. Porquê? Porque a tua casa és tu que tens de cuidar. Porque se não arde em ti a paixão pelo teu marido que está em casa, pelo teu filho que não é crente, pelos teus netos que não vêm à igreja, deve arder. Porque se eles não se converterem, vão para o inferno. Sabias disso? Vais estar uma eternidade sem os ver. Então, na tua lista de oração, tem que estar isso. Senhor, eu quero ver cá o meu marido. Por isso eu pedi ao meu pai. Sabem como é que o meu pai se converteu? Quando nós fomos para Oleiros, quisemos construir um lar. E um irmão uma vez está comigo a conversar e disse-me assim: pastorinha Zésa, que ele estava pastorinha. Pastorinha Zésa, então, e o que é que você queria fazer aqui em Oleiros? Eu tenho uma igreja de pessoas que têm idade para ser meus avós, quase. Eu quero construir um lar. Porque eu quero que quando eles saírem daqui, da igreja, que já não conseguem estar, irem para um lar. É o desejo deles, querem um lar. Ele saiu. No outro dia voltou à minha casa com a esposa e disse: pastores, e se a gente vos desse uma casa, vocês construíam um lar? Claro. Então a nossa casa, porque nós temos uma casa em Lisboa, não precisamos de uma casa no campo. É para vocês construírem um lar. Era aquilo que eu queria. Era o sonho que Deus tinha colocado no meu coração para Oleiros. Cada lugar, Deus tem um plano para cada cidade e cada lugar. Sabem o que aconteceu? Tivemos que partir paredes, aumentar a casa, fazer as condições para ter um lar a funcionar. Quem é que teve a partir paredes? O pastor Rodrigo. Quem é que precisava de fazer a canalização? Eu comecei a convidar todas as pessoas que eu me lembrava. Olá, é canalizador, não é? Irmão, não quer ficar para dar 15 dias das suas férias? E muita gente foi assim. E o meu pai, que não é pedreiro, era cortador, eu disse: pai, não quero lá vir ajudar. E o meu pai foi. Sabem como é que ele se converteu? Ele já tinha ouvido o Evangelho, mas ele viu os irmãos a trabalharem e nós a trabalharmos. O amor com que nós nos cuidávamos uns dos outros. E ele chegou a casa e disse à minha mãe: Odete, aqueles miúdos amam mesmo a Deus. Este domingo vou contigo à igreja. Os miúdos éramos nós. Eles não sabiam que nós amávamos a Deus. Sabia. Tínhamos largado tudo para servir a Deus. Mas ele precisou de ver. As pessoas não estão à espera das tuas palavras. Estão à espera de ver as tuas ações. É pelas tuas ações, pelos frutos os conhecereis. Não é pela parra. Vocês receberam uma parra e você disse muito bem. Faltava as uvas. A uva é você, como disse a pastora Nanda. A uva é você. A parra é um símbolo de que há vinho. Há vinho. Então, este livro de Neemias tem 17 vezes registado orações. Mas a obra de Deus é esta. Precisa de ti e de mim. Sabes qual é a chave contra o desânimo? Quando tu te sentes desanimado, sabes qual é a chave? Oração. Quando tu te sentires desanimado, amiga, não ligues a televisão. Não ligues para ninguém a falar que estás desanimada. Coloca um louvor no teu telemóvel, no teu rádio lá em casa e ora. Diz a Deus: Deus, estou desanimada. Achas que os pastores não desanimam?
muito. Muito. Às vezes a gente queria empurrar os nossos crentes assim, para a frente, vamos lá. Só podemos fazer assim, Deus, levanta pessoas para tomarem este lugar. Quando eu cheguei à igreja de Olhão, eu fazia a limpeza. E eu tomava conta das crianças e eu dirigia o louvor. Saía do louvor a correr para o Ministério de Crianças. Hoje, eu só dirijo o louvor porque o dirigente de louvor... Obrigada, Dani. O dirigente de louvor diz que tem vergonha de dirigir. Não tenho voz, não sei nada. Mas eu estou a orar, Deus vai estar a trazer pessoas. Mas precisamos de pessoas. Não me digam que não têm 1 hora por semana para limpar uma igreja. Eu disse isso uma vez. Ninguém tem 1 hora por semana para dar a Deus. Ninguém tem 1 hora por semana para fazer um serviço que ninguém vê. Temos. Limpar uma igreja ninguém vê. Sabem como é que eu chamei lá, como é que é chamado o grupo de trabalho da limpeza? Temos uma equipa de 5 pessoas, 2 irmãs, que a nossa igreja é muito maior que esta. 5 grupos de 10 pessoas. Sabem como é que a gente chamou esse grupo? A Brigada de Anjos. Sabem porquê? Porque ninguém os vê. Mas se eles não limparem, a gente chega à igreja e vê logo, isto não foi limpo. Esta casa de bem não está bem. Mas há lá um anjo que de vez em quando vai e limpou. E a gente, que fixe. É a Brigada de Anjos. Será que vocês não têm compaixão pelo Ministério de Crianças? Eles não são as crianças da amanhã, são as de hoje. Começa a orar para Deus trazer pessoas para trabalhar no Ministério de Crianças. Eu comecei a orar para pessoas trabalharem, porque só via eu. Neste momento tenho 17 pessoas a trabalhar no Ministério de Crianças. Mas começou com uma. E eu comecei a fazer discípulos. Deus te chama. Vamos ficar de pé. Deus te chama nesta manhã.